Minha sogra me odiava. Só descobri o motivo quando encontrei as mensagens do meu marido. Se preparem para essa história. Desde o começo do meu relacionamento com Caio, eu percebia que a mãe dele não ia com a minha cara. Só que na época, eu achava que era coisa da minha cabeça, ou que talvez ela fosse uma daquelas sogras ciumentas que acham que nenhuma mulher é boa o suficiente para o filho. Eu tentava me convencer disso, mesmo quando ela era ríspida comigo sem motivo nenhum. Se eu chegava na casa dela com um bolo que eu mesma tinha feito, ela fazia questão de dizer que o dela era melhor. Se eu elogiava o Caio na frente dela, ela logo mudava de assunto ou soltava uma piadinha debochada. E o pior, o Caio, meu namorado, nunca fazia nada. Sempre dizia que a mãe era assim mesmo, que eu tinha que relevar, que ela era doida com ele e que só queria o bem dele. Eu, boba, acreditava e deixava passar. Achava que, com o tempo, ela ia me aceitar, que ia enxergar que eu amava o filho dela de verdade. Mas o tempo só fez piorar. Quando a gente casou, ela ficou com uma cara de enterro. Nem um parabéns de verdade eu ouvi sair da boca dela. Ficava calada, só observando. E depois do casamento, parece que o ranço dela por mim virou uma missão de vida. A mulher fazia de tudo para se meter no nosso relacionamento. Vivia ligando para o Caio, agora meu marido, inventando dor de cabeça, pressão alta, falta de ar. Tudo só para ele ir até a casa dela, mesmo que fosse de madrugada. Teve uma vez que eu estava passando mal, com febre e cólica forte, e o meu marido disse que não podia me levar no hospital porque a mãe dele tinha ligado dizendo que estava sentindo uma palpitação esquisita. Ele foi correndo. Chegando lá, a mulher estava com a pressão normal assistindo novela. Eu chorei de raiva aquela noite e, mesmo assim, ainda tentei me dar bem com ela. No Natal daquele mesmo ano, fiz questão de comprar um presente caro para ela, uma sanduicheira moderna que ela tinha dito que queria. Ela olhou o presente e disse: se fosse uma fritadeira, eu iria usar mais. Juro, a vontade que eu tive foi de tacar aquilo no chão, mas respirei fundo e continuei tentando. O que mais me machucava era que o meu marido ficava o tempo todo do lado dela. Se eu reclamava, ele dizia que eu estava exagerando, que estava implicando com a mãe dele. Quando ela ia na nossa casa, ela abria o armário, criticava minha comida, dizia que a decoração estava brega, que eu era desorganizada. Uma vez, ela até falou que eu devia passar a roupa do Caio com mais capricho, porque ele merecia andar alinhado. Eu fiquei tremendo de ódio, mas mesmo assim continuava quieta. Me sentia humilhada, sim, mas tentava manter a paz. Eu ainda acreditava que ela era só uma sogra difícil e que o problema era comigo, com meu jeito. Só que eu comecei a observar umas coisas estranhas, uns olhares diferentes entre os dois, olhares longos demais, íntimos demais. Teve uma vez que eu cheguei em casa mais cedo do trabalho e os dois estavam sentados no sofá. Quando abri a porta, eles se afastaram rápido. Eu achei aquilo muito esquisito. Mas, de novo, eu pensei que fosse paranoia. Quem em sã consciência imaginaria uma coisa tão absurda? Gente, era a mãe dele. Com o tempo, o Caio foi ficando cada vez mais distante. Já não me procurava mais como antes, não me elogiava, não reparava nem quando eu fazia algo diferente no cabelo ou comprava uma roupa nova. Às vezes, ele dormia de costas e quando eu tentava puxar assunto, ele ficava no celular, respondendo mensagens como se estivesse entediado da minha presença. Eu comecei a desconfiar que ele estava me traindo, mas imaginei que fosse com alguma colega de trabalho ou com alguma ex. Jamais imaginei o que estava para descobrir. Até que um dia, sem querer, a verdade veio na minha cara como um tapa. Eu estava mexendo nas roupas sujas do meu marido para colocar na máquina, quando achei um celular escondido dentro de uma camisa dobrada.
Era um aparelho que eu nunca tinha visto. Estava sem senha. E aí eu não consegui resistir. Tremendo, eu abri e fui direto nas mensagens. O que eu vi me fez perder o ar. As mensagens eram picantes, íntimas, nojentas. E o nome salvo era M, apenas a letra M. Só isso. Mas o conteúdo das mensagens não tinha como negar. A mulher dizia coisas que só alguém que conhece o corpo dele poderia saber. Tinha até nudes, e numa das mensagens ele respondia: Você é a única mulher que me entende de verdade. Com você, eu sou eu mesmo. Você é minha rainha. Eu quase vomitei. A minha cabeça girava. Na hora, pensei em ligar para esse número, gritar, esculachar. Mas aí decidi fazer algo que me traria mais respostas. Fui até o final das conversas e comecei a ler tudo, do início. E ali, em uma das mensagens mais antigas, ele escreveu: Ontem foi arriscado. A Ana quase chegou na hora que você estava saindo. Ainda bem que deu tempo de você ir pelos fundos. Não quero que ela desconfie. Você é tudo para mim, mãe. Aquilo destruiu o que restava da minha alma. Sim, ele chamou ela de mãe. E sim, o teor das mensagens continuava sendo sexual. Eu reli aquilo umas 3 vezes achando que eu estava maluca, que eu estava entendendo errado. Mas não, era isso mesmo. O meu marido, o homem que eu dormia junto, com quem eu fazia planos, estava tendo um caso com a própria mãe. E não era algo recente. Pelas mensagens, aquilo já rolava fazia tempo. Eu me senti suja, enganada, traída de uma forma que eu nem sabia que existia. A dor era tão profunda que eu nem sabia nem como reagir. Fiquei paralisada ali na lavanderia, com o celular na mão, sentindo meu coração disparar. E sabe o que mais me revoltou? Foi lembrar de todas as vezes que eu tentei agradar aquela mulher, que eu me culpei pelo ódio dela, que eu achei que o problema era comigo. Tudo fazia sentido agora. Ela me odiava porque eu era um obstáculo, porque eu tinha tirado o homem dela. Aquilo me deu um nojo tão grande que me arrepiava. Na mesma noite, eu não consegui dormir. Esperei o Caio chegar do trabalho, que na real eu já nem sabia se era trabalho mesmo. E quando ele entrou, eu estava sentada no sofá com o celular na mão. Ele ficou pálido na hora. Tentou pegar o aparelho, mas eu levantei firme. Joguei o celular no chão com tanta força que se espatifou todo. E ali, sem gritar, sem fazer escândalo, eu só disse: Eu li tudo. Cada palavra, cada foto, cada mensagem nojenta. O silêncio que veio depois foi o mais ensurdecedor da minha vida. Ele ficou branco, depois vermelho, depois abaixou a cabeça, não disse nada, nada, nenhuma desculpa, nenhuma mentira, nenhuma justificativa, nada. Só ficou ali parado, como um rato encurralado. E naquele momento eu entendi que não era só verdade, era pior do que eu imaginava. Ele não se arrependia. Ele não achava errado. Aquilo já era parte da vida dele há muito tempo. Nos dias seguintes, eu entrei num estado que nem sei explicar. Um misto de raiva, tristeza, nojo, um ódio profundo, uma sensação que eu estava assim, sabe, me deixando perdida. Parecia que eu estava dentro de um pesadelo que não tinha fim. Contei tudo para minha irmã, que ficou horrorizada. Ela queria que eu denunciasse, que eu expusesse os dois. Mas eu não tinha forças, não ainda. Eu só queria sair daquela casa, sumir da vida deles. Arrumei minhas coisas no mesmo dia e fui embora para a casa da minha mãe. O meu marido tentou me ligar várias vezes depois disso, mas eu o bloqueei. Ele me mandou um e-mail dizendo que nada do que aconteceu apaga o que a gente viveu. Cínico, eu nem respondi. A mãe dele nunca mais ouvi falar e, sinceramente, prefiro assim.
Hoje eu carrego uma dor que ninguém vê, porque não é só a dor da traição. É o choque de descobrir uma verdade tão absurda, tão doente, tão fora de qualquer normalidade, que até hoje me custa acreditar. A única coisa que me consola é saber que eu fui embora, que eu me salvei, que eu não fiquei naquela mentira, naquela sujeira, naquela podridão. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que às vezes o mal não vem de fora, vem de onde a gente menos espera. E a gente precisa ter coragem para romper, mesmo que doa, mesmo que destrua nossos sonhos, mesmo que deixe marcas. Porque continuar seria se destruir cada vez mais. E eu escolhi viver, mesmo que ainda doa, mesmo que leve tempo para cicatrizar. Mas pelo menos agora eu sei a verdade. E ela, por mais cruel que seja, me libertou. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como vocês estão? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, que relato! Que história que deixa a gente assim, sabe? Que tenso, que complicado, e eu sinto muito por tudo que você passou. A sua sogra, ela não tinha apenas um rancinho de você, coisa que eu não concordo, eu não entendo isso, mas enfim. O pior foi descobrir que essa sogra, meu Deus, essa sogra tinha um caso com o próprio filho, incesto dentro da família. Isso é terrível, meu amor. E você se sentiu péssima, com toda razão. Chega a ser assim nojento, sabe, meu bem? Mas eu espero, meu amor, de coração, que Deus siga contigo, te curando, trazendo paz para sua vida, te deixando, sabe, mais tranquila e consciente de que você fez a melhor escolha para você. Você não quis denunciar, você não quis expor, você sentiu medo, você sentiu vergonha, você sentiu nojo. Mas o bom de tudo isso é que você se escolheu, sabe? E que você siga em frente, firme e forte. Não vou me aprofundar muito hoje, vou deixar o espaço para os nossos amigos e amigas, mas conta comigo, fica em paz. E eu tenho certeza que Deus prepara aí coisas maravilhosas para a sua vida, tá bom? Acredite, creia, Deus te abençoe. E vocês, amigos e amigas do canal, que história! Alguém aqui, infelizmente, já viveu algo parecido ou conhece um caso parecido com esse? O que você gostaria de dizer para essa amiga? Deixa aqui nos comentários que ela vai amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau.